Meus amados, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente. Meus amados, eu quero aqui, neste momento, responder uma pergunta de um nobre ouvinte que nos acompanha, né, através dos estudos apologéticos da internet, e ele me fez duas perguntas. Se uma pessoa sem ser batizada, ela pode batizar outra pessoa? E ele perguntou também sobre o batismo de criança. Eu quero estar respondendo a este amigo e a muitos católicos a respeito deste assunto. Eu quero estar lendo um versículo da Palavra de Deus, porque tudo devemos usar a Palavra de Deus. Nós vemos Jesus dando a ordem aos seus discípulos e ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vemos aqui então, através desse versículo, Jesus dando esta ordem aos seus discípulos. Então, respondendo a primeira pergunta, nós podemos compreender o seguinte: para batizar alguém, tem que ser discípulo de Cristo. Para se batizar alguém, tem que já ter sido batizado, experimentado a salvação, né? E também conhecer a Deus, obedecer à ordem do Senhor. E mesmo assim, deve ser efetuado pelo ministério, ou seja, o bispo, conforme a sua religião, ou seja, o presbítero ou o pastor, que deve batizar tal pessoa. Então isto convém ao ministério. Então a pessoa que não é batizada não pode batizar ninguém. Outra pergunta que ele faz a respeito do batismo de criança. O versículo 16 de Marcos já nos responde: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que Jesus, quando criança, ele foi apresentado no templo e não batizado. Esta prática, irmão, de batizar a criança é uma prática da Igreja Católica. E eu posso vos afirmar com base bíblica que é uma prática herética. Por quê? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, você vê Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água. Que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então veja que se faz necessário crer. Crer. A criança vai crer como, irmão? Tá entendendo? Como que a criança vai crer? Então, vemos por aí que é uma prática errada. E lemos também Lucas 3,3, aonde a Bíblia fala que João pregava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, arrependimento. A criança vai arrepender do quê? Bom, o católico pode dizer do pecado original. Mas, querido, todo ser humano nasce com a marca do pecado. Mas o pecado que é condenado por Deus, que a pessoa necessita de salvação, é o pecado praticado. E a criança ainda, vamos dizer assim, ainda não está praticando o pecado. Então ela vai se arrepender do quê? Então é batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E João pregava, a pessoa se arrependia para depois ser batizada. Então, respondendo a esse nobre, companheiro, o batismo de infantes ou de criança é heresia, não tem base bíblica. E quando o catolicismo usa lá, mas batizava a família inteira, pode ficar tranquilo, os apóstolos jamais batizaram criança, porque eles obedeceram a palavra como nós obedecemos. Deus abençoe, um grande abraço e entre em contato conosco que estaremos esclarecendo